Eu fico muito contente de rever os irmãos, fico muito feliz realmente. As oportunidades de rever os irmãos são raras, em virtude do nosso ministério, da nossa missão em Aldeia Velha. Nós estamos ali com alguns objetivos a serem alcançados. Nós tivemos aí a pandemia que atingiu todas as igrejas, e as missões também foram muito afetadas. Nós tivemos que entregar a casa pastoral, e agora nós precisamos ir e voltar. Antes a gente ia, descansava, evangelizava, agora a gente vai e volta. Mas estamos providenciando lá uma obra para fazer uma kitnet pastoral. Antigamente a gente chamava casa pastoral, agora é kitnet pastoral. Roberto está rindo, Roberto. A coisa é séria. Mas estamos aí com esse objetivo até o final do ano de fazermos isso. Estamos com projetos para o próximo ano, projetos muito bem elaborados. A primeira Igreja Batista em Silva Jardim tem nos abraçado com o amor de Deus, com o amor de Deus. Eu digo com o amor de Deus porque eles me abraçaram mesmo. Então, eu fico muito contente com Deus e com o despertamento dos irmãos para a missão em Aldeia Velha. Quero dizer, Cleto, você apresentou alguns casais, mas eu estou vendo outros casais que não são, do ministério. O que está havendo? O que esses casais estão esperando para fazer parte desse grupo? Um grupo tão bonito, e tem feito um trabalho tão bonito. Cheguem, pode ser chegar, a Cleto está lá, está esperando, não é não? Deus abençoe esse ministério, já fiz parte desse ministério, trabalhamos bem, trabalhamos bastante, Era uma bênção, nós criamos tantas oportunidades legais, tantos passeios, tantos encontros, foi muito bacana. Quer dizer, ainda é, É claro, não porque eu saí que não é, deixou de ser, mas continua sendo muito bacana. Então venha, participe desse grupo. Irmãos, nós vamos falar do encontro de Deus. Deus sempre marca um encontro comigo e com você. Todos os dias, Deus está no ponto de encontro te esperando. Porque todos os dias, Deus tem algo especial para cada um de nós. Todos os dias, Deus tem algo especial para cada um de nós. Deus não se satisfaz com as bênçãos que Ele já te deu. Ele quer te dar mais. E você precisa estar pronto para esse encontro todos os dias. Todos os dias. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Aliás, desculpa, irmãos, capítulo 29. Nós vamos ler também o 28, mas primeiramente nós vamos ler o 29. Mas antes de nós lermos, eu queria fazer uma breve introdução a respeito do que nós iremos ler. O que podemos ter ao encontrarmos com Deus? Deus não marca apenas o encontro diariamente. O Senhor está nos aguardando para encontrarmos com Ele. Ele está no ponto de encontro, como eu disse. Em nossos encontros com Deus, sempre estaremos encontrando santidade, encorajamento e força. Enfim, receberemos dele a bênção do fruto do Espírito
que está descrito lá em Gálatas, capítulo 2, versos 22 e 23. Mas Deus também marcará nossos encontros com os sonhos que Ele tem determinado para a nossa vida. Temos os nossos sonhos, e não é errado termos os nossos sonhos, mas existem os sonhos de Deus para a nossa vida. Jacó teve encontros não determinados por Deus, que trouxe para ele tristeza, decepção e medo. Mas o que Deus teve para Jacó, tem para mim e tem para você. Promessa de bênção. Deus deseja que sejamos portadores de bênção para todas as nações. Agora sim, vamos ler Gênesis capítulo 29, a partir do verso 9. Nós vamos ler 3 versículos, 9, 10 e 11. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. Irmãos, quando eu li esse último versículo aqui, levantando a voz, chorou, eu lembrei de mim. Eu sou meio chorão, né? E aí eu fiquei espantado. Rapaz, Jacó também chorava. Jacó, nome com significado como suplantador, ou como quem segura o calcanhar. Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, em uma família complicada pelas preferências. O pai por Esaú e a mãe por Jacó. Esaú, caçador. Jacó, cozinheiro e parceiro da mãe. Por um guisado, Jacó compra a primogenitura. Com a ajuda da mãe, engana o idoso pai ao receber a bênção reservada para Esaú, o filho mais velho, o primogênito. Porque quando os gêmeos nasceram, quem saiu primeiro foi Esaú. E aí Jacó veio atrás segurando o calcanhar de Esaú. Mas quem saiu primeiro foi Esaú. Então ele é o mais velho, ele é o primogênito. Rebeca, a mãe, para poupar a vida de Jacó, em virtude da promessa de morte de Esaú, aconselha-o a refugiar-se em Harã, na casa de Labão, seu irmão. Irmãos, nossa vida não nos pertence. Nós pensamos isso, principalmente o jovem, adolescentes, principalmente aí, eu sou o dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu, e começa a rebeldia com os pais. Mas a nossa vida não nos pertence, Deus a criou e dele somos todos. Somos todos pertencentes a Deus. Cada vida está sob o domínio dele. Quando desagradamos os destinos de Deus para a nossa vida, sentimos as consequências dolorosas de nossa decisão. Mas existe um remédio. Em Atos 3,19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Quando a dor insuportável nos leva a reconsiderar a forma como estamos vivendo, queridos irmãos, creiam, percebemos com clareza aquilo que o Espírito Santo nos mostra e não resta outra alternativa, senão olhar para Cristo e confessar nosso pecado, conforme instrui 1 João 1,
9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O encontro com Deus nos traz cura. O encontro com Deus nos traz cura espiritual e física. A dor da mágoa, a dor da culpa, a dor da alma, no encontro com Deus, isso tudo é dissipado, é curado, porque Deus é o Deus da cura. O arrependimento e a confissão são fundamentais para aproximar-se de Deus. As portas do céu se abrem, o véu rasga-se e dá acesso ao Pai Celeste. Então é primordial que você olhe para você mesmo e veja o que você precisa fazer para se aproximar de Deus, no sentido de arrepender-se da forma como vive e confessar que você é iníquo, que você é pecador, que você precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Em sua viagem a Harã, Jacó decide descansar. Quando a noite chega, ele então arranja uma pedra e a coloca como travesseiro. Jacó adormece e o divino encontro acontece em um lindo sonho. Irmãos, Deus, Ele está pronto para nos encontrar até mesmo quando nós estamos dormindo. E nós precisamos perceber isto. Às vezes nós sonhamos sonhos estranhos e a gente fica pensando durante o dia, por quê? Talvez seja Deus querendo falar alguma coisa com você. Talvez seja apenas um sonho físico, mas pode também ser um sonho espiritual. Também pode ser uma forma de Deus chamar a sua atenção, despertar a sua atenção para esse encontro divino em meio a uma noite de sono. Gênesis 28, aí sim, vamos ler do verso 10 até o verso 22. Que maravilha esse relato, irmãos, que maravilha esse capítulo 28 de Gênesis. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sonho, disse: Realmente, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, que texto maravilhoso! Que despertamento Deus trouxe a Jacó, mas que também nos traz nesta noite.
esse despertamento. O pastor Shed comenta os versos 12 e 13 desse texto que lemos. E diz assim o pastor Shed: a visão de Jacó tinha o propósito de certificá-lo do interesse divino a seu respeito. O fato de que os anjos estavam subindo pode sugerir um convite de Deus para que Jacó se aproximasse e recebesse a necessária ajuda. Em João capítulo 1, verso 51, e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Parece que Jesus tira a conclusão de que, por seu intermédio, na verdade, o céu se abriu a todos quantos os queriam receber. A promessa é agora proferida a Jacó, por Deus mesmo, como tinha sido Abraão e a Isaque. Assim como Isaque tinha sido escolhido de entre dois candidatos, assim também, mediante Jacó especificamente, e através da sua posteridade, a bênção relativa ao Messias teria de cumprir-se. O encontro divino nos constrange. Estamos aqui na casa de Deus, e eu tenho absoluta, mas plena certeza de que você veio aqui para se encontrar com Deus. Você pode dizer assim: não, eu não fui na igreja hoje para me encontrar com Deus, eu fui na igreja porque eu quero conversar com o pastor Roberto, ou eu quero conversar com o Daniel, ou eu quero conversar com o irmão José Cleto. Não, mesmo que você tenha vindo com essa intenção, você veio aqui porque o Senhor Deus te trouxe para o encontro com Ele. Seja qual for a sua intenção de estar aqui nesta noite, a principal intenção não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui, para esse encontro divino com Deus, para esse encontro divino com o Senhor. Um encontro divino nos constrange. A proximidade com Deus nos revela quem somos e como somos e o que precisamos. Ao acordar, Jacó providenciou uma adoração digna ao Senhor. Ele sonhou um sonho maravilhoso. E ele, ao acordar, ele entrega uma adoração digna ao Senhor. A nossa proximidade com o Senhor, queridos, nos traz a necessidade de firmar compromissos e promessas, de repensar nossos conceitos e nossos valores, porque Deus é santo, santo, santo. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e não cabe em nós nenhum poder diante do Senhor, não cabe em nós, não somos nada diante da soberana presença do Senhor, e precisamos reconhecer isto, e olhar para nós mesmos, e nos perceber o quanto nós somos errados e frágeis diante da soberana potência e poder do nosso Deus. Jacó observou isso num sonho. Em um sonho ele percebeu isso. O quanto ele era iníquo diante da soberana presença do Senhor. Os versos 20 a 22 de Gênesis 28 diz: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O suplantador, Jacó era folgado, era ousado, mas bastou apenas um sonho com Deus para ele perceber que ele dependia de tudo na sua vida, ele dependia de Deus. Então ele faz esse voto. Eu não sei qual é o voto que você tem feito com Deus, mas se você não tem feito nenhum voto com Deus, você precisa fazer.
Você precisa fazer um voto com Deus. E poderia ser parecido com esse aqui. Senhor, eu não sou nada. O que eu sou diante do Senhor? Eu não sou nada. Eu sou apenas criatura sua, Senhor. Salvo pela graça do teu Filho. Então, Senhor, que eu possa votar ao Senhor compromisso, um compromisso mais sério, um compromisso profundo, um compromisso, Senhor, compromisso com C maiúsculo. Que eu seja um homem de fé, que eu seja um homem que venha trabalhar na tua obra para a glória do teu nome. Faça a promessa que você quiser, mas não deixe de fazer. E hoje você está tendo esse encontro aqui com Deus. E esse encontro aqui é para te constranger mesmo. É para te mostrar, assim como Deus me mostrou quando eu estava fazendo essa palavra, trazendo essa palavra ao meu coração, a iluminação do Santo Espírito de Deus me constrangeu. E deve constranger você também. Ao nos aproximarmos de Deus, nosso joelho se dobra em louvor e adoração. Não há como estar diante de Deus sem glorificá-lo. Não tem como você estar diante de Deus sem glorificá-lo se você veio aqui com diversas outras intenções que não seja de glorificar a Deus, então você não deveria ter vindo. Essa é que é a verdade. Porque não tem como você ir ao encontro de Deus sem o propósito principal, sem a intenção do coração de glorificar ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Criador, ao seu Salvador, aquele que faz todas as coisas e que tem domínio sobre todas as coisas. As bênçãos são as respostas ao nosso compromisso com Ele. Não pense você que suas palavras, por mais belas que elas sejam, por mais emocionantes que elas sejam, por mais poéticas e belas que elas sejam, possam enganar ao Senhor. Porque Deus não vai ouvir a sua palavra, o que sai da sua boca. Deus vai ouvir o que sai do seu coração. Porque Deus não olha para você, para a sua bela roupa, para o seu belo penteado. Deus olha para o seu coração, as intenções do seu coração. E eu não sei quais são as intenções do seu coração, mas Deus sabe. E se você sabe também quais são as suas verdadeiras intenções diante do seu encontro com Deus, então reveja seus conceitos e seus valores. Chegou Jacó a Harã, e ali no poço providenciado para os rebanhos de ovelhas, ele conversa com alguns pastores sobre Labão e sua família. De repente, um dos pastores anuncia a chegada de Raquel, sua prima de Jacó. Uma pastora de ovelhas. Que coisa maravilhosa! Uma pastora de ovelhas. Basta uma proximidade com Deus para que as bênçãos sejam derramadas. Jacó se aproximou de Deus e ele começa então a perceber as bênçãos que Deus já tinha preparado para ele. Uma esposa se mostra idônea na responsabilidade de cuidar dos seus. É o que eu percebo aqui na figura de Raquel. Uma pastora de ovelhas. Labão era um homem rico. E por que ele não mandou algum empregado levar as ovelhas? E foi Raquel que foi levar. Talvez Labão até pensou em mandar algum empregado levar as ovelhas. Mas isso não seria a vontade de Deus. Porque Jacó não iria se encontrar com um empregado de Labão.
estava escrito por Deus que ele deveria encontrar com Raquel. Nesse quadro, diz o texto, havia pastores. Se os irmãos lerem, os irmãos vão ver que haviam pastores. E pastora, só havia uma, Raquel. A única pastora era Raquel. Portanto, desperta a atenção de um homem solteiro, vivendo um conflito familiar. Mas teve um momento maravilhoso, em sonho com o Senhor de Abraão e Isaque. Desse Senhor recebeu Jacó a promessa, e ele respondeu com seu voto. Como diz, vou repetir esse versículo, do Gênesis 28, 22. Então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi esse o compromisso que Jacó estabeleceu com Deus no seu encontro. A reação de Jacó ao ver Raquel foi de ser abençoada, tirando a pedra do poço e dando água às ovelhas. Raquel, na visão de Jacó, não era apenas uma prima, era uma enviada por Deus para ser a mãe das promessas de Deus. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Quem conhece a minha esposa sabe que ela é uma bênção. No meu primeiro encontro com ela, teve um episódio, e eu brinquei com ela esses dias. Jacó tirou a pedra, eu também tirei. Ela estava muito resistente de me aceitar como namorado. E na hora que nós estávamos conversando, uma mecha de cabelo caiu sobre a testa dela. E eu tirei a pedra. Carinhosamente eu tirei aquela mecha de cabelo da testa dela. Eu acho que ali foi a minha melhor declaração de amor. Jacó tirou a pedra. Raquel deu crédito a isso. Com certeza ela deu crédito a isso. Porque foi um ato de amor. Ele percebeu que aquela era a mulher da promessa. Aquela seria instrumento de Deus para gerar filhos, para gerar nações. Como disse Gênesis 28, 14, e a tua descendência será como o pó da terra. Tudo começou lá, com Raquel e Jacó. Deus está sempre marcando o encontro conosco. Apronte-se para esses divinos momentos, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Ele não está, pastor, mas eu já sou muito abençoado. Como eu disse, Deus não se satisfaz com as bênçãos que Ele já te deu. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Então busque se encontrar com Deus diariamente. Diariamente. Deus deseja sempre abençoar você e sua família. A emoção toma conta de todo o ser de Jacó. Assim como vocês viram aqui eu me emocionar um pouquinho, quase chorei, mas segurei. A emoção tomou conta de Jacó, e o homem suplantador, o ousado, aquele que ficou lá, segurou no calcanhar de Esaú, né? Acho que ele tentando puxar Esaú, não, sou eu primeiro, acho que ele tentou isso. Desde a sua amada,
e ergue a voz e chora um choro de alegria pela grande bênção que ele recebe de Deus. Ah, minha Thelma querida, você é minha grande bênção de Deus. As esposas aqui são bênçãos de Deus para os Jacós que estão aqui. Não é, Gerlene, Marcelo? Vou citar só ele, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Deus está sempre marcando o encontro conosco. Apronte-se para esse divino momento, esse divino encontro. Deus deseja sempre abençoar você e sua família. Esteja propício ao encontro de Deus. Não pense que Deus vai vir ao seu encontro, não. Porque Deus já está no local do encontro. É só você ir em busca dele. E aí eu lembro daquele versículo de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Queridos, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe esse ministério de família, que Deus abençoe cada vida aqui. E se você ainda não tem uma Raquel na sua vida, e se você ainda não tem um Jacó na sua vida, peça ao Senhor. Peça. Você está aqui encontrando com Ele. Você está na sua casa se encontrando com Ele. Você está com Deus nos momentos de oração. Você está com Deus nos momentos da leitura e da meditação da palavra de Deus. Você está com Deus andando na rua. Você está com Deus no trabalho. Você está com Deus aonde você estiver. Deus está lá, pronto, para que você tenha um encontro com Ele. Então, nesses momentos, você peça a Deus. Ah, Senhor, eu quero uma Raquel. Ah, Senhor, eu quero um Jacó. Ah, Senhor, eu quero ser abençoado. Eu quero ser bênção. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero formar uma família para toda a eternidade. Eu quero, Senhor, ser bênção para todas as nações. Ah, querido, se você continuar lendo a história de Jacó, você vai ver quantas bênçãos, quantos deslizes, mas quantas bênçãos. Que Deus abençoe e muito obrigado por essa rica oportunidade.